Sobre o paredão do Botafogo desde 2022, mas que começou a se destacar em 2023, de apenas 25 anos. É ele, Lucas Perry, o brasileiro, que hoje iremos falar dele, que basicamente é o paredão do Botafogo. Ele não sai da titularidade por nada, e como ele chegou de um goleiro minúsculo para ser convocado para a seleção. Veja esse vídeo até o final. E bom, me ajude aqui deixando o like e se inscrevendo no canal para ajudar o trabalho. O próximo vídeo será sobre Tiquinho Soares, o artilheiro do Brasileirão pelo Botafogo, o líder. Então bora lá. Lucas Perry nasceu lá por São Paulo, inclusive era da base do São Paulo Sub-20. Ele começou em 2016 no São Paulo meio que B Sub-20. Ele jogou, não era muito importante, mas jogou a única competição dali, que era a Libertadores Sub-20. Jogou 5 partidas, né? O São Paulo não foi muito bem. Mas, saindo disso, ele continuou no São Paulo ainda. Lembrando que todos os canais que estão mostrando as imagens estarão na descrição do vídeo para não ter problema. Então, bora lá. E bom, depois disso chegou 2017, onde ele também continuava na base, às vezes profissional. E dessa vez ele já foi importante porque foi para a seleção brasileira de base, a seleção brasileira sub-20, para disputar o Sul-Americano sub-20 em 2017. Também 5 partidas e foi muito bem. Por mais que não tenha adiantado muito, e aí ele acabou voltando para o São Paulo, só que não para a base, sim para o São Paulo B, o time B do São Paulo. E ele foi para a seleção brasileira sub-20 porque ele já estava no profissional em 2017, porque no mesmo ano ele estava no São Paulo B, o time B do São Paulo, né? Aonde ele disputou 10 partidas e foi muito bem, né, por uma campanha boa que o São Paulo B fez na Copa Paulista. Por isso que ele foi convocado para a seleção brasileira de base. Mas não se destacou muito o suficiente. Mas mesmo assim, ele foi para aquele Brasil com Z, Brasil U22, meio que o Sub-22 em 2019. Mas era um reservaço, tanto que jogou só uma partida. E aí sim que ele foi para o time do São Paulo principal, São Paulo em 2020. Onde ficou até 2021, apesar de ser aquele reservaço. Inclusive, essa foi uma grande dificuldade no começo da carreira do Lucas Perry, porque ele sempre era reserva. No começo, né, de base, como na seleção brasileira e no São Paulo Sub-20, ele era titular. Mas quando chegou mais a competitividade, até no São Paulo B, ele não foi titular. Igual aqui no São Paulo, profissionalmente. E só pra fazer tua noção, meio que tinha como se fosse 3 goleiros. Só que ele, mesmo sendo o terceiro goleiro, mesmo tendo a chance de jogar, se você for ver o Brasileirão de 2020 e de 2021, o Brasileirão Série A, pelo São Paulo profissionalmente, ele não jogou nenhum jogo. Querendo ou não, isso matou um pouco o goleiro, matou a experiência, porque querendo ou não, faz pouco tempo, e como em 2023 ele tem 25 anos, provavelmente tinha matado um pouco dele. Porque em 2 temporadas de Brasileirão ele não jogou nem sequer um jogo. Ele jogou Libertadores, mas não jogou jogo no Brasileirão Série A, que tem 38 rodadas. Tanto que foi esse um dos motivos dele ter brigado com a diretoria do São Paulo, que fez com que ele saísse do São Paulo. E hoje em dia o São Paulo se arrependeria desse grande erro. Ficou curioso? E ele acabou saindo para um time bem menorzinho, que foi o Náutico, que estava na Série B. Não tinha... acabou caindo para a Série C, mas na época estava na Série B e ele se fez uma boa defesa por ali, foi muito bem, né? E ele acabou fazendo na temporada inteira 44 partidas no Náutico, tá? Mesmo sendo no Náutico, mas fez umas defesas incríveis que infelizmente não foi suficiente. Foram 11 pelo Campeonato Pernambucano, 10 pela Copa do Nordeste, 1 pela Copa do Brasil e 22 pelo Brasileirão Série B, aonde, como eu disse, o Náutico foi muito mal, só que mesmo assim, Lucas Perry se destacou pra caramba. Lembrando que em 2022 era o início da grande SAF do Botafogo, e ele não ficou a temporada inteira, ou seja, isso agregou muito pro rebaixamento do Náutico, já que ele não ficou até o final. Tanto que, se você for ver, quando ele chegou no Botafogo pelo Brasileirão Série A, ele não era titular absoluto, não confiava muito nele, principalmente um cara vindo da Série B, com o Náutico bem mal. Ele acabou fazendo apenas 4 partidas pelo Botafogo no Brasileirão Série A. Só que isso mudaria daí pra frente depois dessa temporada. Bora lá. Chegou 2023, o ano que foi a reformulação do Botafogo, meio que totalmente, com a SAF comprada pelo empresário Joe Textor, que basicamente mudou totalmente o time. Ele acabou virando camisa 12
e acabou se tornando um titular absoluto do time. E em 2023 ele está se destacando pra caramba. No Brasileirão tem mais de 25 jogos, no Carioca jogou quase todos, na Copa do Brasil jogou 6, na Sul-Americana jogou 6, já que ele jogou poucos pela fase de grupos. Mesmo com o Botafogo eliminado em um vexame, né? Afinal, ele e o Red Bull Bragantino, que também foi eliminado, estavam como favoritos dos brasileiros, mas mesmo assim ele fez defesas importantíssimas. Tanto no Carioca, mesmo com o Botafogo indo bem mal, não se classificando, ganhando apenas a Copa do Rio. Mas no Brasileirão, cara, brilhou. Fechou o gol, como vocês estavam vendo aí nas imagens. Até times como difíceis, né? Por exemplo, a vitória do Botafogo sobre 3-2 em cima do Flamengo, né? Mesmo com derrota para o Atlético Paranaense, ele conseguiu ser muito importante. E com isso, né, já fazia tempo, né, desde que o Ramon Menezes saiu e o Diniz assumiu a seleção brasileira, já pediam ele na seleção. Com a lesão do Bento, ele acabou sendo convocado. E como a gente viu nessa nova convocação do Diniz, ele foi convocado. E merece totalmente. Nem que for para ser aquele terceiro goleiro, né? Afinal, ele é novo. 25 anos apenas e tem tudo para evoluir. É um grande goleiro e tem um potencial incrível. Mas me diz aí, você acha que o Lucas Perry vai manter isso ou vai até evoluir mais? Lembrando que ele foi comprado por outro time do Don Textor. Meio que ele fez uma troca aí entre clubes, né? E em 2024 ele não vai permanecer no Botafogo. Ele vai para o Olympique de Lyon. Exatamente. Então já veremos ele aí na Europa pela primeira vez. Obrigado por assistir. Falou e fui!